Sejam bem-vindos a este DAZN F1 especialíssimo, porque a Fórmula 1 está de regresso a Portugal em 2027 e 2028 está confirmado o regresso da Fórmula 1 depois de 2020 e de 2021. Vamos partir para uma análise a esta grande novidade com a qual acordamos esta terça-feira. Lourenço Beirão da Veiga, João Carlos Costa e também o Nuno Pinto, que se juntam os dois por via remota, mas para já vamos regressar ao Pontal, onde tudo começou. Estou em condições de vos dizer que temos tudo pronto para formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano de 2027. Estes eventos implicam algum esforço financeiro por parte do Governo, mas têm um retorno, quer financeiro direto, quer indireto de promoção, que valem sinceramente a pena. Estas eram as declarações do presidente do PSD e também primeiro-ministro Luís Montenegro na festa do Pontal, que marcava a intenção de fazer a Fórmula 1 regressar a Portugal. Ora, esta terça-feira, Manuel Castro Almeida, o ministro da Coesão Territorial, anunciou oficialmente esse regresso para as temporadas 27 e 28. Está feito o anúncio. Portugal volta a integrar o calendário do Grande Prémio de Fórmula 1 já em 2027, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, e também está previsto que a prova regresse em 2028. Portanto, é uma boa notícia, uma grande notícia para Portugal e particularmente para o turismo em Portugal. E foi desta forma que nós despertámos esta terça-feira. Nuno Pinto, foi uma notícia que esteve praticamente no segredo dos deuses até esta segunda-feira, ao final do dia. Sim, sem dúvida, foi uma boa novidade, uma boa surpresa para todos. Sabíamos que havia conversações que existiam, até pessoas ligadas à Liberty tinham confirmado que havia um desejo muito grande de Portugal ter uma corrida e uma insistência por parte do governo de tentar conseguir a prova. Tínhamos comentado isso mais ou menos há 2 meses atrás, mas na altura parecia ainda um processo muito no início das negociações, e faltava ali ainda muitos passos esses que pelos vistos foram dados nas últimas semanas de forma muito eficiente, e ontem à noite começámos a ter a certeza de que a Fórmula 1 iria estar de regresso a Portimão, já não na próxima temporada, mas em 27 e 28, 2 anos. É uma excelente notícia, uma bela surpresa, para a primeira surpresa do off-season, não é? Da temporada baixa da Fórmula 1, mas acho que uma notícia que nos deixa todos muito, muito contentes. Como fizeste referência, Nuno, esta entrada dá-se em 2027, até porque o calendário para 2026 já foi anunciado, ainda que haja particularidade com o traçado citadino de Madrid, que se estreia neste ano, ou no próximo ano de 2026, já que ainda não tem homologação da FIA, algo que é perfeitamente fácil de se obter, isto, claro, se o circuito tiver as condições, e vai ter. Lourenço, é uma excelente notícia. É uma ótima notícia, é uma excelente notícia, bom para os amantes do desporto automóvel, bom para o país, bom para a região do Algarve, e numa altura em que a Fórmula 1 está muito quente, numa altura em que a Fórmula 1 teve um grande campeonato, disputado até à última, portanto a Fórmula 1 também continua a crescer com os fãs, e acho que isso é uma grande notícia. Tivemos boas corridas no passado aqui, foi em moldes diferentes, porque foi na altura de Covid, 2020 e 2021, eram boas corridas, inclusive tivemos uma corrida assim meia mista, que não é bom, porque no Algarve associamos a sol e calor. Sim. E tivemos corrida, aquela chuvinha no início. Exatamente, aquela até trouxe alguma animação. O Kimi Räikkönen não gostou. Foi aquelas primeiras 3 voltas, foram inacreditáveis. E nos dias anteriores teve sol, por isso a promoção foi boa. Exatamente. Mas olha, foi nesse ano que tivemos uma chuva torrencial na segunda e terça-feira, não foi? Foi em 2020, Foi. Eu recordo-me muito bem. E depois havia ali mas aí também fomos um bocadinho malucos, e o termo é mesmo este, porque durante o dia estava bastante calor, à noite estava bastante frio, e nós estávamos numa zona muito protegida, como seja o topo das boxes. Exatamente. aí dá bom, aí é boa ideia.
mas acaba por ser muito, muito bom esta notícia. Obviamente, como fã do desporto automóvel e a parte desportiva é bom, mas também tenho a certeza que a parte económica também será associado a trazer bons retornos para o país. Porque há esse impacto que nós não nos podemos esquecer. Não vamos aqui estar a falar em valores, mas sabemos que o impacto é grande. O impacto de trazer a Fórmula 1, quer seja para Portugal, quer seja para outro sítio, o impacto que a Fórmula 1 movimenta é gigantesco, porque estamos a falar, João Carlos Costa, vamos falar de hotéis, de restauração, de comércio, de viagens, de tanta coisa, tantos serviços que vão ser beneficiados no meio disto tudo. E por isso justifica-se este investimento por parte do Governo, por parte do Turismo de Portugal, porque o retorno vai ser muito maior. Olha, é isso mesmo. Primeiro que tudo, deixa-me dizer que a partir de hoje voltámos a acreditar no Pai Natal, não é? Tivemos assim um presente de Natal antecipado, não estávamos à espera, ainda que se saiba que havia conversações, e o Nuno ainda agora disse já há alguns meses que existem essas conversações. O anúncio até, ao que parece, e soubemos isso ontem, estava marcado para a quinta-feira da semana passada, devido ao momento político que se vivia em Portugal, foi adiado para o dia de hoje, mas de facto é uma excelente notícia. E tens razão, isto tem a ver exatamente com a divulgação do nome de Portugal, tem a ver com a divulgação de Portugal além fronteiras. É sempre difícil contabilizar o impacto, e não sabemos qual é o valor que está em cima da mesa para obter estes direitos, e nesta altura se calhar é o menos importante, mas é isso. Portugal tem uma montra, e a Fórmula 1 é cada vez mais uma montra a nível mundial. Sempre foi nas últimas 4, 5 décadas, podemos dizer. Ultimamente tem sido ainda mais. E vai buscar vários públicos. E acho que essa necessidade de continuarmos a vender o nome de Portugal fora das nossas fronteiras fez com que a Fórmula 1 voltasse ao nosso país. Desta vez não tivemos 24 anos de espera como tivemos em 2020 e 2021, tivemos apenas, ou vamos ter apenas 6 anos de espera, e é uma excelente notícia. Olhemos para os atuais contratos que estão em vigor. Imola, já sabemos, não foi renovado neste ano de 2025. Em 2026 terminam os contratos de Barcelona e de Zandvoort. Por isso, Nuno, pode ser aqui, poderemos entrar numa vaga que fica de Barcelona ou de Zandvoort, ou parece-te que Barcelona é para continuar? Não, ao que tudo indica, não é. Até porque Madrid tem o contrato assinado e o circuito vai ficar pronto. E era um desejo antigo da comunidade de Madrid ter o Grande Prémio, e podendo, entre aspas, roubar aos grandes rivais da Catalunha, vejo com alguma dificuldade que duas questões: ou que Espanha tenha 2 grandes prémios, ou que Madrid aceite ir intercalando com Barcelona a curto prazo. Pode acontecer isso um bocadinho mais à frente, mas agora nos primeiros anos eles vão querer justificar todo o investimento e dinamização da zona, tendo o Grande Prémio quase em exclusivo. Por isso acho que Portugal faz todo o sentido, em termos de calendário, substituir ou Imola ou Zandvoort, porque até para o nosso país seria uma altura ótima a corrida ser em abril ou mais em setembro. Abril se calhar até era melhor do que setembro, mas saindo ali da janela dos 2, 3 meses do pico do verão, em qualquer momento pode-se fazer uma corrida boa em Portimão, com boas condições, com bom tempo. Obviamente pode chover, mas nunca vai ser intempéries do estilo de Spa, em que está frio e chuva todos os dias. Isso não, em princípio, não acontece em Portimão. Por isso eu acho que qualquer dessas janelas serve bem para o nosso Grande Prémio. Depois, em termos logísticos, é óbvio que faz mais sentido encaixar Portimão no início ou no fim da zona europeia, porque no meio, só se for com Madrid, porque é perto, mas Portimão acaba por ser um bocadinho longe de todas as outras, aqui na ponta da Europa, as outras corridas na Europa. O que eu estou aqui a dizer também não faz sentido nenhum quando nós andamos de Las Vegas para Qatar numa semana. Pois. Por isso também não é. Estou aqui a pensar vir vamos imaginar, de França ou de Itália para Portugal, não é assim tão mau como outras coisas que se fazem em termos de calendário. Por isso eu acho que é por aí. Agora, voltando só um ponto atrás, aquele retorno que o Lourenço e que o João falavam, eu dou um exemplo pessoal, que é, depois das corridas dos anos do Covid,
em vários anos posteriores, quando, por exemplo, acabava a corrida de Barcelona, ou a de Imola, ou até do Mónaco, eu, ao voltar a Lisboa, quando isso aconteceu, encontrava pessoal do grupo da Fórmula 1 no avião a vir para Lisboa, e muitos deles diziam: pá, vamos aproveitar aqui esta semana para voltar a visitar Portugal, porque gostámos muito de quando estivemos em Portimão e que não podíamos visitar tanto, porque ainda havia a situação da pandemia. E isso é aquele retorno, para além do retorno imediato, que só em termos de equipas e jornalistas e aquele pessoal que faz todas as corridas, são 4 a 5 mil pessoas que vêm. Depois tens o público que vem nesse fim de semana, e que vai ser de todo o mundo, porque a Fórmula 1 está com uma popularidade cada vez maior, e nós encontramos até portugueses que vão ao Qatar, ao Bahrein, a Singapura, e americanos que vão a todo lado, e asiáticos que vão a todas as provas também, com certeza virão a Portugal. Mas tens esse retorno depois a médio e longo prazo, que é toda aquela gente que esteve cá a trabalhar, mas depois quer voltar a visitar, trazendo as famílias, aconselhando os amigos e fazendo essas semanas de férias, que eu digo-vos aconteceu inúmeras vezes nestes últimos anos, depois da Fórmula 1 ter estado em Portugal. Encontrar alguém no avião e dizer: não, vou só ao teu país, mas vou só de visita. E esse é que é aquele retorno que o país tem com eventos desportivos, não só a Fórmula 1, com qualquer um, mas a Fórmula 1 é uma grande montra, e não podemos esquecer que as imagens que dão de Portimão, depois de helicóptero, a mostrar a costa ali perto, são um grande chamariz em termos de turismo para o país. E isso é, muitas vezes, Nuno, falando dos que nos visitam, porque mesmo nós, portugueses, vou contar aqui um caso pessoal. Ontem conversava com um amigo que já fez ali, numa daquelas aplicações dos famosos bancos internacionais, posso dizer, da Revolut, porque no próximo ano é patrocinador da Audi, e vai ser patrocinador também na DAZN. Já fez ali aquele mielheiro, e o nome chama-se Portimão 2027. Porque depois vai haver também este lado, que é, mesmo nós portugueses vamos investir e vamos querer estar em Portimão. Temos algo que o Nuno falava, temos a porta de entrada na Europa, para quem vem do continente americano, seja do Brasil, dos Estados Unidos da América, até mesmo do Canadá. Temos aqui uma porta de entrada na Europa. E essa era uma das questões que eu te iria colocar, Nuno, do ponto de vista como tu vês hoje em dia a Fórmula 1, e uma Fórmula 1 que quer estar cada vez mais neutra em carbono, ainda que depois haja essas questões de: então, mas uma semana eu estou em Las Vegas, na semana a seguir já estou no Qatar. Fechando a temporada europeia, por assim dizer, poderemos partir daqui, e não conhecemos o calendário para 2027, nem sabemos datas, poderão as equipas partir daqui para o continente americano, porque estamos aqui mesmo na pontinha da Europa. Temos um aeroporto de Beja que pode muito bem receber os aviões da DHL para imediatamente levar o equipamento para o continente americano e fazermos assim a habitual ronda, sei lá, Austin, México e Brasil. Pode ser, mas falta-nos saber Singapura, não é? Pois. Falta-nos aí Singapura no meio. Singapura este ano engatou com Baku. A seguir à temporada europeia fizemos Baku e Singapura. É um bocadinho por aí, tem que estar no meio disto, ou antes de Baku, ou depois no regresso de Singapura, a ir para a parte, considerando que possa ser no fim de setembro, antes de irmos para os Estados Unidos e Brasil. Acho que é um bocadinho por aí, mas sem dúvida que em termos logísticos não há problema. Tens Lisboa, Faro e Beja, até Sevilha. Em termos de localização, o circuito de Portimão está num ponto estratégico, e em termos de clima e de entretenimento à volta do fim de semana de corridas é ótimo. Acho que pode funcionar em qualquer das soluções, da mesma maneira que pode funcionar no regresso no início da temporada europeia, vindo a Fórmula 1, nesse caso da zona do Médio Oriente, e onde se fazia Imola e depois ias a Miami e Canadá. Pode ser aí a passagem por Portimão. Acho que em ambas as datas pode funcionar muito bem e não ser prejudicial em termos desse custo logístico. Nós não sendo especialistas em logística, há também aqui outro dado que podemos acrescentar, é que para a Fórmula 1 seria praticamente perfeito se começasse a temporada europeia
em Lisboa, de Lisboa fosse para Madrid e fosse percorrendo a Europa, sabendo que ainda tem de ir lá acima até ao Reino Unido, a Silverstone. E acho mesmo que até para o Algarve seria melhor ser em Exato. abril, até porque O em tempo setembro- na em Europa não setembro- está tão bom como está nem em falo só Portimão. pelo tempo da Europa. No Algarve. Sim, mas é que nem falo só pelo tempo, falo também pela quantidade de pessoas que já está no Algarve em termos de alojamento. Abril é uma temporada mais baixa. Sim. Se formos em setembro ainda tem mais calor, portanto há mais pessoas ainda de férias, os hotéis vão estar mais cheios. Acho que a nível logístico seria mais fácil em abril nesse aspecto. Não terá tanto sol, claro, nem tanto calor. Deixa. Mas Está perfeito. para Para a correr- montanha russa. mas está ótimo. Abril E águas depois mil, não é? É o que dizem, Exato. mas também pode ser interessante. Eu por mim, digo que até no fim da temporada, até em dezembro. A gente quer é corrida em Portimão. Pá, por isso, em qualquer momento podíamos fazer, mas tem mais lógica abril, maio, na altura baixa, mas já a começar o bom tempo no Algarve. Deixa-me só acrescentar uma coisa, e de facto, acho que a Fórmula 1 pode tratar a corrida de Portimão como uma corrida fora da Europa, e por isso o início da temporada e o final da temporada europeia, na perspectiva de se viermos aqui onde foi Imola, estamos mais perto de Miami, estamos mais perto até do Canadá, se eles ajustarem a data do Canadá ou ajustarem a data de Miami. Metê-la no meio da temporada europeia com a deslocação de todos os caminhões das casas que as equipas têm é mais complicado do que fazê-lo no início ou no final. Poderia ser um final europeu interessante, ficam aqui os caminhões calmamente e depois vão de avião para qualquer outro destino, para Baku, para Singapura, logo vemos qual será o calendário. É interessante porque nós estamos aqui a partir de uma premissa que é, sem sabermos o calendário de 2027, já há 23 provas que estão asseguradas, contando com Portimão. A única prova que não está assegurada é Barcelona. Vamos ver se será substituído ou não, será Portugal a substituir Barcelona, em termos de calendário não me parece, mas, por exemplo, quando foi anunciado Portugal substituir Zandvoort, não parece que a data do final de agosto ao princípio de setembro, o último fim de semana de agosto ao primeiro fim de semana de setembro, seja o mais interessante para Portugal. E sobretudo para as equipas, porque a seguir temos Monza e a deslocação de Portimão até Monza de caminhão é complicado. Portanto, acho que vamos ter aqui um reajuste no calendário. Se calhar até haverá mais reajustes no calendário, porque, por exemplo, temos de contar que Spa passará a ser uma prova rotativa, não sabemos exatamente onde é que encaixa Spa e quem irá fazer parceria com Spa nessa rotatividade. Sabemos que em 27 e 28 não será Portugal, mas por que não pensarmos mais à frente e 2029, 2030 fazermos nós, Portimão, essa parceria com o Spa na rotatividade? Para já estão assegurados 2 anos e essa é a melhor notícia. Acho que, como o Nuno dizia, em Portimão pode-se fazer corridas a qualquer altura do ano, Qualquer altura. basicamente. E isso é o mais importante e acho que essa é uma mais-valia de Portugal e do circuito de Portimão, é conseguirem nos meter onde quiserem. Seja no meio da temporada europeia, seja no início do campeonato, seja no final do campeonato, haverá sempre espaço e condições para se fazer um bom grande prémio em Portimão, para além de, tivemos algumas críticas dos pilotos no passado relativamente ao traçado, quando fiz aqui o primeiro teste, quando o circuito foi inaugurado, muitos pilotos e as equipas achavam, para estes carros, para esta Fórmula atual, o circuito de Portimão não serve como pista de ensaios na altura. Depois percebemos em 2020 e 2021 Portimão podia dar grandes corridas e apesar de algumas críticas que tiveram mais a ver com a impossibilidade de conseguir resultados do que propriamente pelo prazer de condução, a verdade é que a grande maioria dos pilotos de todas as disciplinas gosta de correr em Portimão. Para além de todo o outro lado lúdico que há neste traçado, mas gosta-se de fazer corridas em Portimão. E acho que é uma excelente notícia, por isso é que eu dizia, foi um presente de Natal antecipado e um daqueles presentes que vai ficar na memória. E mesmo quem nunca correu aqui, a vontade que tem de vir, porque eu depois de ter os grandes prémios que houve aqui em 20 e 21, quando fui correr para o Brasil, a quantidade de pessoas que demos a conhecer o circuito através da Fórmula 1, que não o conhecia, porque eu não acompanhava, só acompanho a Fórmula 1, e a quantidade de pilotos que quer vir cá correr e fazer corridas e fazer testes para conhecer o circuito, também traz, porque realmente é um circuito diferente de todos. E não conheço. E dá um bom boneco de televisão. Parece um circuito interessante na televisão, é isso. Quando se vê, diz que qualquer piloto quer experimentar. Eu lembrei-me só aqui de uma coisa que queria dizer, em termos de calendário. Obviamente estamos a especular de uma forma brutal, mas sabendo que falta um grande prémio em África,
por que não pensar que Portimão pode jogar com Marrocos Pois. a médio prazo? E isso aí faria todo o sentido, onde estamos. Lembrei-me disso agora porque sei que é um dos objetivos e Marrocos será mais fácil de... Mesmo que seja Kailami. Bem, mas é um bocadinho mais longe. Kailami já fica bem lá para baixo. Serve para fazer esse ponto ou de partida ou de chegada para uma prova em Kailami. Sim, mas pode ser isso, porque lembrei-me quando isto veio-me à cabeça quando tu disseste que podia ser considerado uma prova fora da Europa. E lembrei-me que é um dos objetivos. Isto com jeitinho também pode fazer para fazer ponto na corrida Nova Zelândia. A verdade é que nós o Portimão, em termos o circuito mais perto, agora haverá Madrid, mas o circuito mais perto do centro da Europa era Barcelona, e as equipas estão habituadas a fazer na temporada europeia deslocações relativamente curtas quando vão de caminhão, vamos chamar assim, quando não há transporte de avião. Portugal fica um pouco mais longe, ficamos longe de Barcelona, portanto a viagem aumenta pelo menos um dia para um lado e um dia para o outro. Está bem, mas temos isso boa cria comida. alguns problemas. Temos boa comida, não te preocupes. Não, a ideia é, vamos tratar isto como ou o início da Europa ou o final da Europa. E isso permite que as equipas tenham mais tempo para se deslocar, ou deixando aqui, digamos, que o material pesado após o último Grande Prémio Europeu, ou trazendo o material para esta primeira prova na Europa, mas depois vão para fora da Europa. Vamos ver, eu acho que o calendário 2027 nos vai trazer, em termos de, digamos, posicionamento das provas, algumas surpresas. A Liberty tem a oportunidade, tendo, na maior parte dos casos, um calendário já muito definido, porque basta ver, Las Vegas é a prova que tem o contrato mais curto, para além de Barcelona, que acaba este ano. Las Vegas tem até 2027, mas existe uma possível prorrogação até 2032. Depois temos México, Singapura e Portimão até 2028. Portanto, há aqui, todas as outras têm mais do que isso. Sim. Suzuka até 2029, Xangai, Baku, Abu Dhabi, Interlagos, Jeddah, até 2030, Spa nesse sistema de rotação e Miami e Monza até 31, Budapeste e Qatar até 32, Silverstone e Austin até 34, Melbourne, Mónaco, Montreal e Madrid até 35, o Bahrein até 36, e depois há aquela situação difícil de entender, o Red Bull Ring tem contrato até 41, portanto ainda faltam muitos anos de contrato ao Red Bull Ring. E é isso que eu acho que é uma oportunidade para, exatamente pensando na sustentabilidade, e cada vez mais é uma palavra usada na Fórmula 1, se calhar é tempo de pensarmos um calendário que seja mais sustentável. A Fórmula 1 Liberty há uns anos pensou em fazer campeonatos zonais, primeiro o Médio Oriente, depois o continente europeu, depois do continente americano. Se calhar esta é uma oportunidade e Portimão poderá encaixar em termos de continente europeu no início ou no final do mesmo. E 2027 vai ser um ano e tanto, uma temporada e tanto em Portimão, porque confirmados temos MotoGP, temos as Superbike, temos Fórmula 1 confirmada também para 2027, ou seja, eventos de calibre mundial não vão faltar. Nuno Pinto, aquilo que tu gostavas era que Portimão substituísse automaticamente e diretamente Spa-Francorchamps. Sem dúvida, mas a data não bate certo, é só o único problema. A data não bate certo para nós, agora, em termos de comparação, não. Era para já, era 10 anos de Portimão e 10 anos sem ir a Spa. Acho que tinha tudo para correr muito melhor e termos melhores corridas e melhores treinos agora. E em termos de espetacularidade do circuito está ela por ela, por isso. E faz mais voltas em Portimão, por isso não há dúvida, há dúvida. Eu acho que é uma pista fantástica. Temos a sorte de ter duas pistas absolutamente extraordinárias em Portugal, em termos de prazer de pilotagem e de circuito. E o que aconteceu, as pequenas críticas que existiram foi quando foi posto o asfalto novo, que não estava curado o suficiente, que foi à última da hora para solucionar. Agora, eu acho que os pilotos, quando chegarem cá, não vão ter esses problemas e vão gostar ainda mais do circuito. Depois é óbvio que há sempre um ou dois que lhes corre mal a corrida e que não gostam, mas depois no ano a seguir mudam de opinião, e isso acontece. E terá mais aderência, não só como gostam. Vai ter mais aderência, porque na altura que quando a Fórmula 1 veio aqui em 2020, como o circuito, como o asfalto era novo, não tinha borracha, demora a criar não curou, claro, mesmo. Exatamente, portanto agora vai ter uma aderência diferente, que vai dar outro prazer. E isso leva-me a uma pergunta que te queria fazer, Nuno.
espera-se por isso, nos próximos tempos, que pilotos e equipas comecem já a preparar a Portimão. Eu sei que o foco maior está, claramente, em entrar bem em 2026, perceber todas estas alterações gigantescas, este reset total nos regulamentos, mas depois disso, os pilotos poderão começar e as equipas começar a preparar já a temporada de 27, e, sobretudo, reaprender este traçado. Para alguns é uma novidade, para outros não vai ser. Tem acontecido também, nós não sabemos sempre, mas tem havido vários testes, vários pilotos de Fórmula 1 a rodar em Portimão com outros monolugares, seja Fórmula 3 antigos, seja os TPC, que é o programa que é o Test Previous Car, ou o TPH, que é os históricos, ou seja, carros com mais de 4 anos. Várias equipas têm vindo a Portimão e têm rodado, por isso tem acontecido e acho que vai acontecer ainda mais ao longo de 26 e especialmente no final da temporada de 26, porque quem não correu ou quem não andou em Portimão desde 2021 com certeza quererá dar algumas voltas. Sabemos que o Max esteve aqui o ano passado a andar de GT3 vários dias. Se não estou em erro, o Norris também andou não há muito tempo. O Lance esteve cá este verão, em agosto. Por isso o Alonso também teve não há muito tempo. Por isso vai acontecer e esperemos que possamos saber para poder ir lá dar um olhinho se tiverem fórmulas antigos a andar. E acaba por ser um bom circuito para testes, porque é um circuito que tem todo tipo de curvas, tem curvas de alta velocidade. Esquecem, era aquilo que o baixa, boneco televisivo. E o gozo que dá aos pilotos. Eu lembro-me que o Hamilton foi dos que mais elogiou este traçado. O Verstappen também tinha elogiado, depois criticou um bocadinho, mas também é normal. É um dos 6 circuitos que está no Mundial de Fórmula 1, onde o Max ainda não ganhou. Pode ser que isso mude. Mas há esse lado, o lado da diversão que eles sentem. Exatamente, é um lado de diversão e isso nunca está, é um circuito que nunca estás descansado, porque tem muita curva cega, tem muita subida e descida, curvas de alta velocidade, travagens fortes, algumas. Portanto, é um circuito ótimo para testes, porque tem todo tipo de condição, todo tipo de curva, portanto dá para tirar muita ilação nesses testes, e é um ótimo circuito também por causa do tempo que nós falamos, a meteorologia, portanto pode vir a ser um bom circuito para se vir durante o ano 2026. Começas a conhecer melhor o circuito, começas também a testar coisas para a corrida de 2027 e também consegues tirar muita informação, porque tem todo tipo de curvas. Uhum. E podes vir em dezembro, por exemplo, é isso que não acontece noutros circuitos da Europa, não. Não vais testar em Nürburgring em dezembro, não. Claro. Nem em Spa. E em Portimão, essa janela está aberta todo o ano, dezembro, janeiro, há sempre a possibilidade de vir aqui com um carro antigo e tenho a certeza que os pilotos que estarão mais na luta e todos os que puderem vão dar cá um salto em 2026 ou início de 27, depois quando soubermos a data, para fazerem algumas voltas antes de voltarem a competir no Campeonato de Fórmula 1. Sabes que outra coisa interessante é que, tendo em conta aquilo que nós já sabemos dos carros de 2026, eu acho que a pista de Portimão se adapta às mil maravilhas a estes novos carros. Lift and coast, capacidade de conseguir carregar as baterias com travagens fortes, aerodinâmica mista, com as duas asas a abrirem, zonas de velocidade. Estou a ver a última curva feita com as asas abertas, para quem tiver coragem para o fazer. Portanto, acho que nesse aspecto a pista de Portimão poderá ser diferente, poderá trazer algo diferente a esta Fórmula 1 de 2026. Vamos ter que confirmar quando virmos os carros em pista, será assim ou não. Mas penso que em termos de desafio, Portimão adapta-se bem àquilo que vamos conhecendo dos carros de 2026, sem os termos visto ainda em pista, mas pelas características que o regulamento, digamos, em teoria, sim, nos deixa em teoria antever. Olha, e podemos deixar também aqui uma ideia à Liberty, é que se Barcelona não permanecer no calendário, há ali uma vagazinha nos testes de pré-temporada, Também. Estamos disponíveis. Também com mais garantias de que corra bem aqui do que em Barcelona. Em Barcelona Certeza já apanhei neve. Certeza que não há neve. Eu já apanhei neve. Se acontecer neve em Portimão, estamos mal, mas eu acho que com mais garantias, e aí sim era ótimo, porque era temporada baixa e ter. Mas já estamos a pedir mais, não é? Já devemos dar por contente de ter a prova. Com 2 corridas, já vamos em prova, teste, já queremos tudo. Sabes como é que é aquele ditado português, não sabes? Quem não chora. Exato. Não, exato. Por isso, o que é importante é que a corrida, o evento corra bem. Isso também é muito importante. E houve algumas falhas nos anos em que cá tiveram.
Por isso temos que melhorar um bocadinho nesse aspecto, em termos de infraestrutura, em termos de organização, para depois também haver comentários positivos e pressão positiva das equipas, dos patrocinadores. Eu consigo imaginar que Portimão, uma corrida em Portimão vai ser um evento ótimo para trazer patrocinadores e para lhes proporcionar um fim de semana fantástico, coisa que, mais uma vez, quando os levas a Spa-Francorchamps, ninguém quer lá voltar. É o único sítio do ano onde nos sobra passes. Ninguém quer voltar depois de ir uma vez a Spa. Pelo contrário, se vierem a Portimão, visitarem o Algarve, as famílias vão à praia, podem visitar Lisboa, pá, toda a gente vai querer vir. Há que também pensar nesse lado da Fórmula 1 e nisso eu acho que temos todas as condições para proporcionar a equipas, pilotos, convidados, patrocinadores, um fim de semana, ou uma semana, ou uns dias inesquecíveis e de alto nível, e isso cada vez tem mais importância na organização dos eventos. Os vinhos de qualidade, o peixinho de qualidade, tudo isso vai ser tremendamente importante. Diz, João. Estava só a dizer, o Autódromo Internacional do Algarve obviamente fez um comunicado a dizer que vai receber a prova em 2027 e 2028 e no final desse comunicado confirma que de facto as datas ainda não estão definidas, acrescentando que as informações relativamente à venda de bilhetes serão divulgadas oportunamente. Mas eu começo a acreditar que não só os fãs portugueses, e o Nuno aí tem total razão, acho que esta é uma prova, até pelas condições em termos de acolhimento dos turistas que normalmente nós temos, as condições de hotelaria também, a forma como se come em Portugal, acho que este é um dos eventos, não só para os VIP das equipas, como para o público em geral, rapidamente, até porque nos 2 primeiros anos o espetáculo em pista foi bom, as pessoas vão querer vir ao Grande Prémio de Portugal. E acho que a aposta a esse nível é uma aposta importante. O Nuno dizia uma coisa que é para mim fundamental, que é o passa-palavra. Nós promovemos Portugal também passando a palavra. Temos vários exemplos. As ondas de Nazaré são um exemplo talvez mais recente. De repente, a Nazaré, que era uma vila pescatória, entrou no mapa mundial por causa de umas ondas. A Fórmula 1 pode trazer ainda mais para o mapa, o Algarve está no mapa do turismo a nível mundial, mas pode trazer ainda mais para o mapa com um público diferente e sobretudo aproveitando este momento em que a Fórmula 1 deixou de ser um desporto de gente da minha idade e passou a ser um desporto de gente nova e isso é importante porque esses são aqueles que são os turistas do futuro. Não são os atuais, são aqueles que vão vir uma primeira vez e vão de certeza absoluta voltar a vir, seja para ver Fórmula 1, seja simplesmente para comer bem e ver tudo aquilo que nós temos para oferecer no nosso país. Olhem, em 2027 cá estaremos, não é? Para contar e para levar o primeiro grande prémio em Portimão, desta ronda de 2, no mínimo. Em princípio. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem, sim. Se tudo correr bem. Bem, esperemos que sim. Uma garantia há direitos para 2027, transmissão ainda há. Depois, se somos nós ou não, aí é que já é diferente. Nuno, obrigado. João, obrigado por este bocadinho. Foi uma ótima terça-feira. Obrigado também a ti, Lourenço. Obrigado. Uma ótima terça-feira que em Portugal amanheceu com chuva, mas com esta fantástica notícia é oficial. Em 2027 e 2028, Portimão está de regresso ao Mundial de Fórmula 1. O AIA volta a receber o melhor campeonato de corridas do mundo. Um abraço e boa quadra festiva. Nós ainda voltaremos, está bem? Antes do Natal.